Na aula de hoje do nosso curso de C++, eu vou te apresentar o algoritmo for each. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o algoritmo for each. E o algoritmo for each, ele é mais uma das maneiras da gente percorrer um container, um vector aí, por exemplo. E, obviamente, ele tem as suas particularidades que nós vamos ver na prática da aula de hoje. Basicamente, um for each, ele é um algoritmo, é como se fosse uma função que recebe 3 parâmetros. E esses parâmetros são o ponto inicial, a posição inicial do meu container, que é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a posição final do nosso container. E o terceiro parâmetro é a função que vai operar esses elementos. Então, basicamente, é o seguinte: para cada elemento do nosso vector, do nosso container, ele vai pegar e passar para a função que estiver definida no terceiro parâmetro. Então, lá no terceiro parâmetro, eu vou criar uma função que precisa receber um parâmetro. E a forma mais indicada da gente realizar essa operação é criar uma função lambda aí no terceiro parâmetro. Se você não sabe sobre funções lambdas, ou simplesmente esqueceu, ou quer dar uma repassada aí na aula de funções lambda, eu mostrei esse recurso na aula 59 e eu vou deixar um card aqui em cima com o link para a aula 59 de C++, onde eu falo sobre funções lambda. Então, fazendo um resumão aí sobre o for each, ele precisa de 3 parâmetros que são o ponto inicial da estrutura, o ponto final da estrutura e a função que vai operar, que vai receber cada elemento do meu container, da minha estrutura, e vai operar. Eu posso imprimir, eu posso realizar qualquer outra operação com esse elemento. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa aqui o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E inscrito mito é inscrito com o sininho ativado para receber notificações de novos vídeos. Siga o nosso canal também nas nossas redes sociais e acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos que você só encontra aqui no nosso canal. É isso aí, agora que você já se inscreveu, já clicou no joinha e no sininho, vamos para a aula, vamos lá aprender sobre algoritmo for each, logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos discutir aí, vamos falar sobre o algoritmo for each aí em C++. Então, já estou com o arquivo aqui da aula 63 e vamos lá, vamos aos itens, aos elementos iniciais aqui para a gente poder conseguir trabalhar com o algoritmo, para a gente entender aí como funciona o algoritmo for each, beleza? Então, nós vamos operar com vector. Então, sabe-se então que eu preciso do include da biblioteca vector. Então, está aqui o include da vector. E para trabalhar com o algoritmo for each, nós vamos precisar também da biblioteca algoritmo. Então, outro include aqui, algoritmo. Beleza, então são os dois includes aí para a aula de hoje. Vamos criar o nosso vector. Vamos lá. Então, vector vai ser um vector de inteiro mesmo, que eu vou chamar de n. Vou utilizar inicialização uniforme aqui e vou colocar, já inicializar com valores aqui. Beleza, joia. Só para facilitar aqui, eu fui digitando os números na sequência aqui. Ok, então já tenho o meu vector. Como que tradicionalmente eu faço a leitura e impressão de todos esses elementos do vector? Nós podemos usar o for de duas maneiras, com iterator, certo? E o for com base em intervalo. Vamos relembrar os dois aqui? Vamos fazer primeiro com o iterator. Então, para isso, eu preciso criar aqui o meu iterator.
iterator, e o nome dele vai ser it. Joia, então criei aqui o meu iterator, agora eu posso usar aqui. Então, vou falar que ele recebe do meu vector n, não é isso? Isso, vector n recebe begin, ok? Enquanto n.end for diferente do iterator. Ou o contrário, né? Eu prefiro fazer o contrário aqui. Então, iterator for diferente de n, a gente incrementa o iterator. Beleza. Agora a gente dá o cout aqui, né? No nosso iterator, endline, para quebrar a linha. Então, tá aí uma das maneiras da gente fazer a leitura aqui dos elementos do nosso vector. Podemos simplificar isso daqui, aqui, ó, com o nosso iterator, sem ter que declarar efetivamente o iterator aqui. Basta a gente usar o auto, beleza? Joia, deixa eu ver se está tudo certo. Tá, né? A gente não mudou nada, então tá tudo certo, só mudamos o início ali para inicialização. Ok, vai funcionar do mesmo jeito. E uma outra maneira mais simples ainda é usar o for com base em intervalo. Então eu uso aqui n, eu vou deixar o it ali mesmo, certo? E aqui nós vamos imprimir it também, compilando e executando. Tá aí o for com base em intervalo funcionando. Então são as maneiras que nós temos aí de imprimir os elementos do vector. Podemos usar o for tradicional também, mas não vou colocar aqui não. Ok, e o for each, que é o assunto da aula de hoje. Como que a gente usa esse algoritmo? Ele também pode ser usado para imprimir esse tipo de elemento. Indiscutivelmente, a forma mais simples de leitura, impressão e operação com o vector é o for com base em intervalo. Tá? Então, vocês vão ver que o for each, ele tem alguns passos a mais aqui, obviamente, com for baseado em intervalo. Então, antes de virem nos comentários e falar assim, ah, mas não é a forma mais fácil, existe o for com base em intervalo que é mais fácil. Eu sei que o for com base em intervalo é mais fácil, mas eu quero mostrar e preciso mostrar o algoritmo for each na aula de hoje. Então é por isso que nós vamos utilizar, vamos aprender aí essa forma moderna de operar com os elementos, além do for com base em intervalo, que é o for each. Então vou apagar aqui o for com base em intervalo e vamos ao for each. Então vamos lá, ele é simples também. Olha como é que a gente utiliza. For each, que é o nome do algoritmo. Aqui, pessoal, só um detalhe, ele é um algoritmo, tá? Então é como se isso aqui fosse uma função, ok? E eu estiver passando parâmetros para essa função. Tá certo? Eu preciso passar 3 parâmetros. O ponto inicial da nossa estrutura, que eu vou percorrer, o ponto final e o que vai ser operado, o que vai fazer, ok? Com esses dados, como eu vou tratar esses dados. Basicamente, eu vou passar uma função que vai tratar esses dados, e essa função é uma lambda. Para quem não se lembra de funções lambda, nós vimos isso na aula 59. Eu vou deixar um card aqui em cima, certo? Com o link da aula 59 de C++, onde eu mostrei funções lambda, beleza? Então, você não lembra de funções lambda? Assiste essa aula primeiro, que ela é importante, senão você não vai entender aqui a finalização do for each, tá? Você não vai entender a utilização do for each, beleza? Então, assiste lá primeiro, se você não conhece, antes de continuar. Então vamos aqui com o for each. Eu preciso de passar os 3 parâmetros, que são o início da estrutura que eu vou percorrer, no caso aqui o n, eu vou passar aqui o begin, ok? Que vai receber o início do nosso vector. Preciso passar também o fim da nossa estrutura. É o n, né? Também aqui, então n.end. Ok? E aqui eu preciso passar a função que vai operar com os dados dessa estrutura. Porque, na verdade, o for each, ele vai pegar desde o dado inicial ao dado final e vai passando como parâmetro para a função que tiver definida aqui no terceiro argumento.
E não existe forma mais fácil de receber e operar esse argumento do que usar uma lambda. Então, vamos à função lambda. Vou criar aqui um parâmetro de entrada que se chama num e automaticamente cada elemento de n, certo, vai sendo passado aqui para o parâmetro de entrada, para o parâmetro num. Então, pega o primeiro elemento, opera, né? A operação é passar para num. Aqui eu vou determinar o que eu quero fazer com esse num, com o meu argumento num. Eu posso deixar tudo em uma linha só ou posso identar aqui isso na linha de baixo. Vamos fazer primeiro com uma linha aqui, depois a gente identa para ficar mais fácil de entender. E o que eu quero fazer é simplesmente imprimir o valor. Então, cout num e endline. Eu não quero fazer nada mais do que isso por enquanto. Olha só, vamos salvar, compilar e executar e vamos ver que ele vai fazer a impressão dos elementos normalmente. Não tem por que não realizar, eu tenho cout aqui. Vamos identar isso daqui e eu vou explicar isso aqui de forma diferente. Olha só, vamos passar para cá, aqui, chegar e dar um tab só. Ok, olha só, essa estrutura fica mais parecida com a do for tradicional, que é o que a gente está acostumado. Então fica mais fácil da gente entender, certo? Vamos fazer uma revisão aqui do for each para a gente entender de uma vez por todas. Então, novamente, ele é como se fosse uma função que precisa receber 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, o ponto inicial, a posição inicial da estrutura que a gente quer percorrer. Segundo parâmetro, o ponto final da estrutura que a gente quer percorrer. Então, eu só passo o início e o fim. Não me preocupo com o tamanho, com se ele vai exceder o tamanho, ok? Onde que ele vai começar, se é o zero, enfim. Eu só passo aqui begin e end para fazer referência ao início e o fim. E o terceiro parâmetro é a função que vai fazer o tratamento de cada um dos elementos que estão sendo passados para essa função. Então, o for each se encarrega disso para a gente. Ele começa aqui no primeiro elemento e passa para a função. Então, é por isso que eu criei uma lambda aqui que recebe que tem um parâmetro de entrada, e esse parâmetro é um num. Então, o primeiro elemento, ele passa para o parâmetro num. O que a lambda faz? Imprime o valor de num. Então, imprime o primeiro elemento. Os demais elementos aqui, entre o primeiro e o último, o for each se encarrega de fazer essa operação automaticamente. Então, ele vai pular para o segundo, passa para a nossa lambda. Então, num recebe o segundo elemento. Faço a impressão. E assim por diante. For each passa o próximo elemento, que é o 3, recebe aqui num e imprime. Até chegar aqui no end, até chegar no final. O último elemento, ele passa aqui, que é o 9, certo? O end seria aqui depois do 9, né? Mas o último elemento é o 9. O parâmetro recebe esse elemento e faz a impressão normalmente. E se eu quiser realizar outras operações? Eu quero somar 10 em cada um dos elementos. Beleza, gente. A lambda é uma função que eu posso inserir qualquer coisa, eu posso realizar qualquer operação. Então, aqui, ó, num é mais igual a 10. E aí eu faço a impressão de num. Então, olha só, vamos imprimir, salvar, né? Compilar e executar, e agora nós vamos ver que vai imprimir dezenas, olha lá. Tá vendo? 10, 11, 12, 13, porque agora eu somei 10 em cada um dos elementos que foi passado para a função. Um detalhe importante é que essa alteração aqui, ela é feita somente aqui na função lambda. Eu não estou alterando os elementos aqui do nosso vector. A prova disso é que vamos fazer um novo for each que vai simplesmente imprimir os elementos. Vamos dar um endline aqui, ó, cout endline, certo? E vamos separar aqui as duas impressões. Essa aqui vai operar somando 10 e essa aqui vai simplesmente fazer a impressão.
Olha só, salvando, compilando e executando, tá aqui. Então, essa é a prova de que essa função lambda não alterou os valores do vector. Ele simplesmente operou aqui dentro da lambda, tá? Só para poder fazer a exibição. Aqui, esse for each imprime novamente o valor do vector e a gente vê que os valores não estão alterados dentro do vector, ok? Então tá aí, aula bastante simples aí para a gente entender o funcionamento desse algoritmo que funciona como um for, né, como um loop, que é o for each. Foi o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, clica no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E inscrito mito, você já sabe, é inscrito com o sininho ativado. Siga o nosso canal nas nossas redes sociais. E acesse o nosso site para baixar apostilas e materiais exclusivos aqui do canal. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.